Show da Cidade. Entrevista. Muito bem, vamos conversar nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, às 7h23, com Tereza Leitão. Ela é senadora do PT Pernambuco pelo nosso estado, Vitor. Pois é, vamos conversar com a senadora sobre as questões políticas do estado, sobre o mandato dela e a movimentação também no Senado Federal, quais são aí as pautas importantes para Pernambuco em especial nesse ano de 2024. Senadora, muito obrigado por atender a Rádio Liberdade. Um bom dia para a senhora. Bom dia para todos vocês, bom dia para todos os ouvintes do Show da Cidade, bom dia para Gláucia, para Vitor, é um prazer estar conversando com vocês. Satisfação é nossa, senadora. Senadora, a gente precisa começar com essa questão que tivemos, esse episódio de ontem, na abertura dos trabalhos legislativos de 2024, na Assembleia Legislativa, e o áudio vazado do presidente Álvaro Porto, quando faz referência ali ao discurso da governadora Raquel Lira. A senhora foi deputada estadual, 5 mandatos consecutivos. Gostaria que a senhora colocasse a sua opinião sobre o que aconteceu. Qual é a análise que a senhora faz desse episódio? Claro que é lamentável. A gente está em uma solene, porque a abertura do ano legislativo é uma sessão solene, e o presidente... eu não digo nem advertidamente, porque ele ainda estava sentado na mesa dos trabalhos, né? Fazer um comentário depreciativo, porque usou palavras depreciativas ao discurso da governadora. Ele pode, como eu disse, não ter gostado do discurso, não ter aprovado o discurso, tudo isso faz parte do contexto, mas externar publicamente, com a sessão ainda em curso e com as palavras que foram usadas, eu acho que foi muito desrespeitoso. E no momento em que a casa estava reivindicando e se afirmando como um poder independente. Ainda bem que ele pediu desculpas, porque ele sabe sim, é a casa, não é nem só ele, porque ele representa a casa, ele representa a Assembleia Legislativa. Então acho que foi muito o que aconteceu. Senadora Tereza Leitão, os trabalhos no Senado retornam na próxima semana, mais precisamente no dia 5. Nos fale dos projetos, né, que serão prioritários para o Senado e como foi também esse período de recesso da senhora, né? Se foi de muito trabalho, teve descanso também, obviamente é importante, mas como foi esse período de recesso e as expectativas aí para o retorno no Senado dos trabalhos? A pauta deste ano, Gláucia, já está sendo debatida. O senador presidente Rodrigo Pacheco tem já algumas questões do próprio parlamento, tem a pauta de origem no parlamento, de iniciativa dos senadores. Eu acho que é uma PEC que ele e outros senadores estão querendo agilizar, é a PEC que proíbe a reeleição. E da parte do governo, nós temos toda a regulamentação da reforma tributária para analisar, e vai ser um ano muito intenso e muito compactado de trabalhos por conta do período eleitoral. Eu nunca vivenciei período eleitoral no Senado, mas o que se diz é que tem que agilizar muito, correr com os trabalhos para que a gente possa dar conta, né, de tudo que está sobre nossa mesa. Eu espero que o projeto do Plano Nacional de Educação também chegue. Concluímos a conferência terça-feira, que o plano chegue por parte do Executivo, e as questões mais pendentes que ficaram de ser apreciadas, que já tramitaram, né? Como, por exemplo, o passe estudantil, está tramitando, faltam algumas comissões, mas a expectativa é que seja um ano de muito trabalho. Em relação ao recesso, né, é claro que eu dei uma descansadinha, né? Eu fui ali para Itamaracá, tomar um banho de mar naquelas águas mornas, mas aproveitei o recesso para fazer, primeiro, nivelar os atendimentos que a gente faz aqui no nosso escritório. Tive que ir a Brasília com muita alegria, participar da sanção da lei que ficou conhecida como Pé de Meia, que é a poupança para os estudantes do nível médio. Fui relatora do projeto no Senado e o presidente chamou
os autores e relatores de vários projetos de lei da educação para no início de janeiro, lá pelo dia 15, 16, fazer a sanção com a nossa presença. Fui novamente a Brasília para a Conferência Nacional de Educação, entre 28 e 30 de janeiro, mas também fiz as minhas viagens, que vai ser uma coisa corriqueira, digamos assim, agora no meu mandato, porque no primeiro semestre do ano passado, eu ainda estava com mobilidade muito reduzida em função da cirurgia, estava evitando fazer viagens muito longas, fui para uma coisa ou outra, mas não tive um calendário sistemático de retorno às bases, para agradecer os votos, para conversar com o prefeito, para conversar com liderança, para conversar com o Partido dos Trabalhadores nos seus diretórios municipais. Fui para alguns eventos, mas nada assim programado. Este ano já está programada essa minha atividade de visita. Recebi muitas visitas de prefeitos e esse ano sou eu que vou visitar. Então, durante o recesso, eu fui em Limoeiro acompanhar a festa de São Sebastião e também conversar com o prefeito. Eu fui em Feirão, eu fui em Gamileira, eu fui em Araçoiaba e ontem eu fui em Agrestina. Então, esse mês de janeiro eu visitei 5 municípios e vou ver se mantenho essa sistemática até alcançar os 184 municípios. É uma agenda bem intensa. Bem corrida, né, senadora? Senadora, faz parte, né? Eu gostaria de voltar à questão, senadora, da experiência da senhora, também como deputada estadual. Ontem, na abertura dos trabalhos na Assembleia, a líder de oposição ao governo, a deputada Dani Portela, se queixou sobre a dificuldade de diálogo com a governadora. E eu gostaria de perguntar para a senhora se existe dificuldade de diálogo também da senhora, do senador Humberto Costa, do senador Fernando Dueire, enfim, os senhores devem conversar bastante aí no Senado Federal, com relação à governadora, ou se não, já que existe uma boa interlocução entre a governadora e o presidente Lula, que é do partido da senhora, se de repente isso facilita o diálogo da senhora com o governo do estado. Olha, a nossa relação com a governadora é estritamente institucional, inclusive a do presidente Lula também. Ele deixou isso claro na última vinda dele aqui ao estado. Se tem muitas ações do governo Lula em Pernambuco, e tem, não é pouca coisa, é muita coisa, só do PAC são 96 bilhões de reais. Isso não significa que a gente tem uma relação política fácil ou corriqueira com a governadora. Eu, pelo menos, não tenho. Nós fomos recebidos no começo mandato para ela apresentar a pauta institucional, apresentou aos 3 senadores, nós nos unimos em defesa dessa pauta, sobretudo em relação à conclusão da Transnordestina, que foi uma prioridade do governo do estado, atuamos conjuntamente na manutenção da isenção do polo automotivo, inclusive com a presença. Então, não vou lhe dizer que eu falo com a governadora, falo, e muitas vezes até pelo telefone, mas essa dificuldade de articulação eu também atesto também, vários colegas meus deputados estaduais se queixam disso. Eu sei que é muito corre, uma agenda às vezes até inesperada para quem é executivo, mas o presidente Lula não vai deixar de fazer as ações que precisa fazer aqui no estado, porque se a governadora é de outro partido, porque a governadora não declarou voto a ele, nada disso. Tudo nós vamos acompanhar. Só aqui em Pernambuco, até o ano passado, Vitor, nós tivemos a adequação da PR-423, São Caetano-Lagedo, inclusive o anúncio foi lá, a governadora foi, vários parlamentares foram, os 3 senadores estavam, adequação da BR-104, Caruaru e a divisa da Paraíba, essas 2 questões aí da região, a adutora do Pajeú, segunda fase, a adutora do Agreste, primeira etapa, moradia do programa Minha Casa Minha Vida, foi anunciada
a barragem dos gatos, né? Ela deu a ordem para a barragem dos gatos. Isso vai continuar. É uma relação institucional. Ela, a princípio, era meio ressabiada com o presidente, mas eu acho que com o passar do tempo essa relação institucional se estreitou. Ela tem tratado o presidente também com respeito, e a orientação do presidente é que os ministros recebam todos os... E como o presidente tem um olhar muito especial para Pernambuco, a governadora é rotineiramente recebida pelos ministros do presidente Lula. Muito bem, estamos conversando com a senadora pelo PT, Tereza Leitão. A senhora, como uma defensora aí da pauta educação, nos falou há pouco que esteve marcando presença na Conferência Nacional da Educação, a CONAI, né? Fale, traga mais detalhes, né? Como foi a conferência e as prioridades também, que serão prioridades no Congresso, senadora. A CONAI, eu sou membro do Fórum Nacional da Educação, eu represento o Senado neste fórum, que é um espaço muito democrático, recriado pelo governo Lula. Esse fórum existia, foi criado no primeiro governo Lula, Bolsonaro acabou com ele, mas ele foi recriado agora, logo no início, e é o responsável pela organização da conferência. São mais de 60 entidades, com um representante cada uma e um suplente, inclusive as duas casas legislativas, que debatem a questão da educação e que debateram os eixos da conferência, elaboraram com técnicos, com acadêmicos, com pesquisadores, o documento de referência que foi para os estados discutirem juntamente com os municípios. Esse documento, ele recebeu, Gláucia, mais de 8 mil emendas, para você ver o nível de participação social que antecedeu a Conferência Nacional. Foram mais de 4 mil municípios que realizaram conferências municipais, todos os estados e o Distrito Federal. Então, houve uma legitimidade muito grande. A conferência teve indicados pelos estados e municípios e pelas entidades mais de 2 mil delegados e delegadas. Foram 2.053, se credenciaram 1.900 e pouco. Então a quebra foi muito grande. E aí sobe suplente, aí tem os observadores, tem os convidados, até convidados internacionais tinha na conferência. Quais são os eixos principais, né? A conferência elaborou os temas e os conteúdos que vão ser avaliados pelo MEC, para que o MEC faça, junto com os órgãos do governo, o próprio governo, o próprio executivo, o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, que é um plano que vai vigorar de 2024 a 2034. Ele é um decenal. E nós estamos prevendo ampliar o número de matrículas, principalmente no ensino médio, porque no ensino fundamental a gente já está bem próximo da universalização, mas a creche e a pré-escola, que é a porta de entrada no sistema, como também o ensino médio, não estão com as matrículas totalizadas. Para a creche, tem um programa que certamente a lei vai abrigar, que é a universalização da educação infantil, pré-escola e creche. E no ensino médio, a mesma coisa. Temos também a ampliação da educação profissional prevista através dos Institutos Federais de Educação, ampliação de recursos para as universidades. Houve muita quebra de recursos nas universidades e a gente quer recompor isso de maneira orgânica através da lei do Plano Nacional de Educação, uma política de formação de professores adequada aos desafios da universalização da escola pública, a regulamentação da escola e do ensino privado que existe, é legal, é previsto em lei. Inclusive, tinha várias associações de escolas privadas presentes na conferência, e a democratização da gestão e ampliação dos recursos para a educação. E, de modo assim geral, eu diria que esses são os pontos mais estruturantes de uma política educacional no Brasil. Como é que isso vai ser tratado? Esse conteúdo, que é um texto, ele vai ser transformado em um projeto de lei.
Senadora, queria trazer um pouquinho aqui para o contexto de Caruaru e falar um pouco sobre eleições também. Há pouco a senhora fez aí uma menção ao ano eleitoral e como que isso vai mexer com a dinâmica do Congresso Nacional, né? E queria trazer para a questão de Caruaru, porque ainda existe, pelo menos para nós aqui, uma indefinição sobre qual vai ser o caminho da federação PT, PV, PCdoB aqui em Caruaru. Nós temos a informação de que houve uma reunião com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e que o MST apresentou a candidatura da atual deputada estadual Rosa Amorim como prioridade nacional para o movimento. Mas nós temos aqui também o pleito de candidatura, a pré-candidatura do presidente municipal da legenda aqui do PT, o Léo Bulhões, que inclusive tem uma relação com a senhora, é assessor da senhora no Senado. E ainda a possibilidade, né, pelo menos a busca de apoio do ex-prefeito Zé Queiroz, que tem uma relação histórica também com o PT, me parece que já fez inclusive uma visita à senhora, também ao senador Humberto Costa. Já existe uma definição sobre isso? A senhora poderia apresentar a sua posição sobre isso? Posso sim, muito prazer. Primeiro, eu quero dizer que não foi uma reunião de Gleisi com o MST. Foi um seminário que o MST fez para comemorar os 40 anos de existência desse importante. E a presidente do PT foi convidada para uma mesa, visto que o MST é um parceiro das nossas lutas. Então, o PT está representado pela presidente nesse evento, é muito natural. E neste evento, sem a presença da presidenta, o evento durou 2 dias ou 3 dias, né? O MST definiu a sua estratégia eleitoral, que foi uma coisa que o movimento avaliou com muita pertinência, eu até acho, muita pertinência para ocupar espaços institucionais. E aqui em Pernambuco, a deputada Rosa Amorim, que teve uma brilhante campanha, é o nome do MST para futuras disputas. Mas, por enquanto, é do MST, não é do PT ainda, né? O MST tem todo o direito de fazer o que está fazendo, querer ocupar esses espaços nas próximas eleições. Então, o nome da deputada Rosa Amorim está colocado, foi colocado depois que o PT definiu a sua tática eleitoral, que definiu no encontro com mais de 100 pessoas, e o documento diz que a posição é de buscar na federação uma candidatura própria, é bem verdade. Caso isso não se consolide, porque não depende só do PT, fazer alianças com partidos da base do presidente Lula. Essa é uma parte da história. A outra parte da história é o que você colocou em relação a Léo Bulhões, que é o presidente do PT, que fez o PT de Caruaru, desde 2019, ser um dos diretórios municipais mais orgânicos e organizados do estado de Pernambuco. Na recente recomposição da direção, Léo fez um debate interno muito positivo, e hoje todas as forças políticas do PT, mesmo as que perderam o PED em 2019, fazem parte da direção do PT, tendo em vista os desafios que estão colocados, e quanto mais unidade interna a gente tiver, melhor. Por isso que eu digo que a gente não vai ter disputa interna em relação a nome A ou nome B. Nós vamos construir a unidade, seja para a candidatura própria, seja para a aliança. E o terceiro aspecto é esse que você fala do nosso querido José Queiroz. Digo querido porque eu convivi com Queiroz na Assembleia Legislativa. Ele, quando eu cheguei, já era deputado, um dos líderes da oposição naquela época, mais completos em termos de competência, de compromisso e de acolhimento de novatos. Zé Queiroz já era um decano veterano na Assembleia Legislativa e compôs conosco aquela histórica bancada da oposição de 2002 e 2003, e se Eduardo se elegeu em 2006, foi graças àquela aguerrida bancada de oposição da Assembleia Legislativa. O que é que existe em relação ao PDT? Eu conversei com o Zé Queiroz e vou conversar, né? E eles também procuraram o PT.
procuraram o PT na pessoa da presidenta Gleisi Hoffmann, não apenas a Queiroz, mas Lupe, que é o presidente nacional do partido, Vone Queiroz, que vem desempenhando um papel muito bom no nosso governo, e depois procuraram Lula. Então, o que foi conversado nesta reunião é a prioridade do PDT ao município de Caruaru, e que foi solicitado que nós avaliássemos essa possibilidade. Como o PT não vai caminhar sozinho nessa eleição, nós formamos uma federação que a partir de hoje, inclusive, está sendo presidida pela ministra Luciana Santos, a quem eu mando de longe os parabéns. Até ontem foi presidida por Gleisi, esse ano vai ser presidida por Luciana e para o ano vai ser presidida pelo PV. Então nós temos que conversar com o PV e com o PCdoB. O PT não vai tomar uma decisão sozinho. O candidato que sair será um candidato da federação. A posição política eleitoral que sair será uma posição da federação. E nesse aspecto, Léo Bulhões tem conduzido as reuniões, tem conduzido a escuta. A federação tem uma excelente vereadora, de quem nós precisamos preservar o mandato, que é a vereadora Perpétua. Então, tudo isso, Vitor, ainda é construção. Evidentemente que temos prazo, né? Como aqui as coisas começam a acelerar depois do carnaval, né? Depois do carnaval, eu acho que a gente acelera um pouco o debate para ali por mês de março, e o nosso prazo de encontros também municipais está chegando por esse período, para termos a melhor posição que o PT possa ter para Caruaru. Esse é o nosso objetivo, contribuir com o município de Caruaru. Vai ser a primeira vez na história do PT, em uma eleição municipal, que os palanques apoiados pelo PT vão contar com a presença de 2 senadores do presidente Lula. Então, acho que isso é um protagonismo. A gente pode nem ter candidato em todos os municípios, e não teremos, mas seremos protagonistas dos palanques apoiados e definidos pelo PT, seja do próprio PT, seja dos nossos aliados. Muito bem, senadora Tereza Leitão, o presidente Lula esteve em Pernambuco no último dia 18 e já tem uma expectativa para retornar ao nosso estado novamente. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação desse primeiro ano do governo Lula e as expectativas também para esse ano de 2024. Eu acho que foi um ano muito positivo, diante de como pegamos o governo internamente. Tivemos que enfrentar, com 6 dias de posse do presidente Lula, aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro, reconstruímos, reconduzimos o partido à normalidade. O governo do presidente Lula hoje é reconhecido mundialmente. Lula é um líder mundial. O governo é convidado, o presidente Lula é convidado pelos países. Restabelecemos, inclusive, muitas parcerias da balança comercial com alguns países. Retomamos uma política de desenvolvimento ainda iniciante, mas retomamos com geração de emprego, com aumento do salário mínimo. Retomamos um clima de diálogo com as conferências, terminamos a da educação, vamos fazer a da cultura, depois de ter feito várias conferências, não é? O ano passado, a normalidade de uma postura, de uma cultura democrática está sendo construída. Muitas políticas importantes, como Mais Médicos, como Minha Casa Minha Vida, né, como o Novo Pacto, o Brasil Sorridente, o SAMU, a saúde mental, políticas que estavam absolutamente esquecidas. Na educação, que é a minha área, eu destaco, assim como o ministro fez na abertura da nossa conferência, o programa de alimentação escolar que estava congelado, que é a merenda, que se repassa para os municípios, a escola em tempo integral, com a adesão de todos os estados praticamente, né? O programa Criança Alfabetizada, o programa Dinheiro Direto da Escola, o ProUni, e agora a retomada das bolsas de pesquisa para o ensino superior, e agora esse programa importante que é
a bolsa, a poupança para o ensino médio, né? O pé de meia. O presidente Lula veio este ano, né? Veio para a refinaria e para a troca do comando militar, onde ele aproveitou e assinou a autorização para a escola de sargentos, e vem em março, possivelmente, para inaugurar uma expansão da Hemobras, no município de Goiânia. No ano passado ele veio também 2 vezes, né? Foram 2 vezes, meu Deus, acho que sim. 2 vezes, ou uma. Agora estou esquecida. Do ano passado eu sei que ele veio para um ato grande, né? Um ato grande de apresentação de várias, foi lá no Geraldão, que também tinha relação com a agricultura familiar, veio para a inauguração da cozinha do Instituto Federal de Paulista e veio para a retomada da farmácia popular. E depois ele veio também para fazer uma visita lá em Goiânia, que é uma coisa mais linda que eu já vi em termos de receptividade dos trabalhadores da fábrica da antiga Fiat, agora Stellantis. Então, nós vamos contar não apenas com a presença física do presidente, mas também com as políticas do governo federal. Tem muita coisa articulada para ser implementada pelo governo do estado, pelos municípios, e estaremos presentes, seja com Lula, seja com seus ministros. 2 ministros de Lula virão aqui a semana passada, a próxima semana. Há uma parceria para ser assinada com a Prefeitura do Recife em relação ao Parque da Jaqueira e uma visita da ministra de Gestão ao Polo Digital. Então, Pernambuco, Vitor e Gláucia, vai continuar tendo do nosso presidente e do nosso governo esse olhar carinhoso, esse olhar de muita prioridade para o nosso povo. E a gente estará acompanhando o presidente em todas essas ações. Muito bem. Senadora Tereza Leitão, muito obrigado pela gentileza de atender a Rádio Liberdade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, agradeço a Gláucia, desejo também um bom período carnavalesco, vamos brincar na paz, com alegria, sem violência, a todos e a todas. E obrigado também pelo convite. Muito obrigada, senadora.